Pode fazer. Em nome de Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai Celeste, que é o nosso Pai Celestial, eu gostaria de pedir autorização, principalmente a Deus, especialmente a Deus, e aos mentores espirituais que trabalham com esse grupo de estudos online de todas as segundas-feiras às 20 horas. Pedir autorização e pedir ajuda espiritual, a fim de que todos nós, participantes desse grupo de estudos, possamos abrir o nosso cérebro e, principalmente, o nosso coração para compreender, para entender as lições que nos serão dadas hoje. E assim, eu agradeço e peço licença para iniciarmos o nosso estudo. E que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite a Novamente, sejam todos. todos bem-vindos. Boa noite, Oswaldo. Tudo bem? Vocês me Tive um escutam problema de perfeitamente? conexão, mas está tudo certo. Ah, graças a Deus. Chegou a tempo. Então, tá bom. Consegue visualizar os slides? Tudo ok? Sim. Então, vamos lá, que a gente tem, como sempre, né, bastante conteúdo e pouco tempo, infelizmente. Pessoal, agora, continuando o nosso estudo aqui, né, da segunda parte, ainda falando sobre qual é a proposta da obra, o que é o Espiritismo, qual é o seu sumário, qual é como que ele é dividido, as partes, né? Agora vamos nos aprofundar um pouquinho o que o Allan Kardec escreveu para nós lá no preâmbulo, né? Já falamos, né? Muitas coisas que o Allan Kardec colocou para nós aqui no preâmbulo da obra, o que é o Espiritismo, nós comentamos na semana passada. Mas só para a gente agora focar um pouco exatamente o que o Allan Kardec queria com essa obra. Quando Allan Kardec veio, né, trouxe ao mundo para nós, né, lá em 1857, com a primeira edição da obra, o Livro dos Espíritos, ainda com 501 perguntas somente, o Allan Kardec já trouxe para nós uma definição do que é o Espiritismo. E essa definição, ao longo das 6 edições que nós temos, ele foi modulando, ele foi amadurecendo essa definição da própria ciência, da própria filosofia e da própria religião espírita. Então, ele já apresenta, desde 57, ele já apresenta esses 3 aspectos, mas não tão bem desenhados como a gente tem na obra que nós temos em casa, né? Que já é a 6ª edição da obra, né? Vamos colocar assim, das 5 obras, entre aspas, principais, e ele já está, né? Já temos aí um espiritismo um pouco mais amadurecido, inclusive, no seu conceito. Então, quando ele lança em 57, lembrando que o que é o Espiritismo é de que ano mesmo? Tá fechado o áudio, Rogério. Lembra que nós conversamos? De que ano que é o livro, o que é o Espiritismo? 1800 e? Tá fechado o áudio, quem quiser falar. 1800... Não é 57, né? Não, é 59. Né? 59. Então, assim, nós temos apenas 2 anos de quando ele lançou, quando o Espiritismo veio ao mundo, né? Então, ainda, quando ele lançou, teve aquele período histórico onde todo mundo foi consumir a obra e estava escrevendo para ele, comentando sobre a obra e pedindo, inclusive, para que ele fizesse por escrito um resumo dos princípios básicos que estavam ali cercando, né, ou que davam base ao espiritismo. Então, o Allan Kardec sofreu um pouco também de pressão das pessoas, isso a gente vê durante a história, e ele sentiu a necessidade, poxa, então vamos escrever a obra, o que é o Espiritismo, e depois a obra, né, o Espiritismo em sua expressão
mais simples também veio desse mesmo contexto do Allan Kardec de querer sintetizar, de querer trazer um resumo, porém muito bem feito, né? Porque ele não poderia desmerecer, né, de forma ali, rebaixar tanto assim, né, numa linguagem, porque não, que ele estava ali, né, trabalhando com uma ciência e com uma filosofia, né? Ele não podia trazer para nós um manual feito de qualquer jeito. Mas ele conseguiu, né? E foi muito criativo, inclusive, com essa obra aqui, principalmente no primeiro capítulo, quando ele vai trazer os diálogos, não é mesmo? Então, ele fala que ele veio, né? O Allan Kardec já coloca para nós que o livro, o que é o Espiritismo, ele veio trazer para nós um resumo, principalmente, né, da obra O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, que veio logo depois, né, que é a segunda obra, vamos colocar assim, segunda obra básica. Então, ele veio trazer um resumo dos princípios, vamos colocar assim, de base, né? Ele, logicamente que ele não conseguiu colocar tudo, porque isso a gente vai diretamente nas obras fundamentais mesmo, né? Mas ele colocou aqui para nós um grande, vamos colocar assim, um grande resumo, que era mais ou menos essa proposta da obra. Então, ele vai, né, ele vai, ele vai trazer para a gente esse resumo, principalmente das duas obras básicas, que é o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, e no primeiro capítulo ele vai trazer aquilo que nós já conversamos desde a semana passada, que era a grande preocupação que ele tinha com o quê? Com os contraditores. Então, isso a gente lembra, que a gente percebe que ele tem desde o livro dos Espíritos, ele inclusive ele fala que o livro dos Espíritos também é dedicado aos seus contraditores. O que ele fala? Né, o Allan Kardec percebeu que entre os seus opositores, algo tinha em comum entre eles. Eles desconheciam a doutrina espírita. E para que eu possa criticar, para que eu possa falar sobre, opinar sobre algo, eu preciso conhecer essa doutrina, essa filosofia, essa ciência. Eu tenho que ter um conhecimento de causa, senão eu não tenho gabarito, eu não tenho como fundamentar a minha opinião. Então, ele percebeu que muitos desses argumentos que vinham através dele, muitas vezes né, por mensagem de cartas, né, ele começou a perceber que algo tinha em comum. Esses contraditores não leram, não estudaram, não revisaram os métodos que o próprio Allan Kardec estava ali pesquisando, e por isso eles não podiam opinar sobre. Só que ele não ia dar uma resposta tão simplória assim, né? Olha, você não estudou, então você primeiro leia e depois você venha falar comigo. Então, Allan Kardec não ia, né, ainda mais que ele tinha esse viés de professor, de pedagogo, né, que ele herdou, vamos colocar assim, do professor Rivai, que é ele mesmo. Então, como que ele fez? Ele faz um convite a esses contraditores através deste primeiro capítulo, né, né, colocando ali pelos personagens do crítico, do cético e do padre, né, que ele coloca esses três opositores nesses três grupos, onde ele vai apresentar, através de um diálogo, ele vai demonstrar a doutrina espírita sem, né, adotar uma postura dogmática, né, que era o que ele tinha mais pavor, vamos colocar assim, né? Então, ele já coloca, já no preâmbulo, essa preocupação, ele já mostra o que ele vai vir, né, colocar desde o primeiro capítulo. Eu até coloquei aqui, né? Ele fala, né, de essa preocupação, né? O que é uma doutrina dogmática? O que é uma doutrina, coloquei árida, né, e dogmática. O que vocês acham? Quem leu aqui, quem gostaria de dar a opinião do que seria essa oposição aqui que o Allan Kardec está colocando para nós? O que vocês acham? Hum? Sobre o
o áudio falar, pessoal. E se tiver alguma coisa no chat, Oswaldo, por favor, se você pudesse, me avisa. Com a... Deixa eu ver aqui. Sueli, o que você acha? Eu estou tentando ler aqui, mas estou sem óculos. Ah, sim. Quando a gente fala que o Allan Kardec estava se opondo a uma doutrina dogmática. O que seria uma doutrina dogmática? Ele está ali conversando com os opositores. Então, ele está apresentando o que é o espiritismo. E de uma forma não dogmática, não árida. O que isso quer dizer? O que você acha? Pode falar, Brenda. Que não fosse de uma forma que só colocasse a opinião e que as pessoas aceitassem, mas que talvez tivesse esse diálogo. Exatamente. Se ele já está aberto ao diálogo, né, já é um ponto a favor dessa posição não dogmática, né? É isso mesmo. O que mais que a gente pode falar? Segundo o Google, uma doutrina dogmática é um conjunto de princípios, ensinamentos ou crenças definidos como verdades inquestionáveis e absolutas por uma autoridade. Já Isso o que é mesmo. árida pode significar algo complexo, excessivamente técnico e teórico. Fechado, né? Algo que está quase que né, muito rígido, muito concreto, né? Tem uma Isso observação no mesmo. chat também, Ana. Por favor, Oswaldo. Da Marizene. Geralmente, dogmas não permite debates, reflexões, se coloca como uma verdade inquestionável. E aí a Janaína colocou, seguindo um padrão. Exatamente. Até coloquei uma definição aqui, que a Carol já adiantou para nós. Exatamente. Dogma, né, vem de uma verdade, de um princípio pré-estabelecido. Algo que não pode ser questionado, que é acrítico. Quando eu estou diante de um dogma, é como fosse um mito, eu não posso questionar. Ele é passado de pessoa para pessoa sem questionamento. Então, eu tenho algo dogmático, aquilo que eu não posso ir contra, que eu não posso criticar, que eu não posso criar um debate. Exatamente isso como a gente que vocês estão falando. E algo que vem da aridez. O que é isso? É a falta, né, como eu coloquei aqui, lógico, em um sentido figurado, né? Algo árido é algo que não tem umidade, é algo que está seco, ou seja, algo que não tem vitalidade, no sentido aqui, algo que não diz nada. Porque eu posso ter um conjunto de dogmas, com todo respeito que nós devemos ter, porém, não ter um fundamento, não ter algo que eu possa extrair, uma moral que eu vou extrair disso. Então, este conhecimento, além de não ser, eu tenho que ter, né, o espiritismo, além de não ser nesse sentido que eu não possa debater com ele também não pode ser seco, ele não pode ser algo que eu não vá extrair dali princípios, principalmente da moralidade. Né? Então, foi esse conjunto aqui, né, que o Allan Kardec está partindo, e ele está apresentando, né, porque ele vai falar no primeiro capítulo, em especial, ele vai debater, né, com o padre, com o cético e com qual é o outro que ele está debatendo? É o cético, que a gente começou semana passada, o crítico e o padre, né? Então ele vai falar pelo contrário, ele escuta o que o outro, né, o que o oponente ele tem a dizer, e ele em forma de debate, ele vai construindo ali aquele conhecimento, né? Então ainda, né, falando um pouco sobre o que é um pensamento dogmático, é aquele que não está
aberto, ele não está aberto à mudança e nem ao contraditório. Normalmente, né, ele vai dar base a uma fé mecânica, a uma fé cega, totalmente contrário à fé, né, que o Allan Kardec estava colocando ali, aliando a fé com a razão. E ele muitas vezes, né, como a gente falou, ele é seco, ele não tem às vezes um consolo, ou muitas vezes ele não diz nada para nada. Alguma questão, pessoal? Ficou bem claro sobre essa questão do que algo, o que o Allan Kardec está combatendo aqui primeiro, com o primeiro ponto, como algo que é dogmático, né? E muitas vezes, né, o Allan Kardec fala aquilo que é dogmático também é aquilo que falta. A gente está muito mais preocupado com aquilo que o que está externo, né, aquilo que nos aparece, do que com o conteúdo, ou seja, daquilo que eu posso extrair, como a gente deu exemplo aqui, no sentido da moral. Muitas vezes, né, pode nos levar, né, ao fanatismo, né, a não aceitar o outro, né, então tem várias consequências, assim, não muito boas que a gente pode, né, ter, e a história nos mostra aí de comportamentos de pessoas ou filosofias ou crenças mesmo de que se colocam de uma forma dogmática, né? Até mesmo as igrejas, no sentido geral, né, elas já estão abertas a muitos, né, elas já perceberam que para elas sobreviverem, que é exatamente isso que o Kardec já tinha percebido por muito tempo, elas precisam estar abertas a reformas e ao debate. Mesmo isso, lógico, isso adaptando aos seus dogmas, não é mesmo? Então, já percebendo que isso precisa ser alterado e mudado. Então, e essa postura também que o Allan Kardec, vamos colocar assim, exige dos adeptos espíritas, tá? Que a gente sempre, né, busque sempre uma abordagem, converse com o outro, como ele vai colocar aqui com o seu oponente. Lembra, né, eu posso ir contra, mas sem adotar uma postura fanática, sem, né, ou como a gente colocou na semana passada, eu vou discordar sem dissendir, né, sem ter, vamos colocar assim, sem perder a elegância, né, adotar uma postura em respeito ao outro, como o Allan Kardec a gente vai ver pelos diálogos a partir das próximas semanas, a gente vai perceber o quanto ele foi elegante ali com seus opositores, que são com esses personagens que ele coloca para nós, mesmo indo contra tudo que eles estavam colocando e mostrando para eles, mesmo de uma forma elegante, como eu disse, o quanto eles estavam isentos do próprio saber espírita, que eles não estavam ali dominando porque eles não se debruçaram, não observaram, não estudaram realmente a ciência espírita. E é lógico, né, que quando o espiritismo adota essa postura não dogmática também, ele quer, né, a gente está muito mais preocupado com a mensagem, com o conteúdo, com aquilo que consola, com aquilo que instrui, muito mais do que com os ritos e com os dogmas, se assim a gente pode dizer. Algum comentário, pessoal? Alguma questão sobre isso? Então, a gente vai para frente. Aqui, pessoal, lógico que isso a gente vai extrair, né? Vamos ter mais encontros, às vezes até mais de um encontro para falar de cada personagem aqui que o Allan Kardec coloca para nós, mas só para a gente saber mais ou menos, né, ter um parâmetro geral aqui do que o Allan Kardec, por exemplo, quando ele vai fazer do personagem o crítico. O crítico é aquele que não vai admitir, ele vai criticar todo aquele fenômeno espírita, como se o espiritismo tivesse inventado ou tivesse criado os fenômenos espíritas, e o Allan Kardec já deixa isso muito claro, não só o Allan Kardec, a história já fala, né? Os fenômenos espíritas,
ou os fenômenos que vêm do mundo invisível, né, que vamos colocar assim, são muito antes, lógico que eles deram base às ciências espíritas, mas eles são independentes do espiritismo. Antes mesmo de 1857, já existiam muitos fenômenos, médium sempre teve na humanidade. O Allan Kardec vai colocar isso, o espiritismo não inventou a mediunidade. Ele apenas, né, foi observar com os olhos das ciências. Então, essa questão né, quando vem o crítico e ele não vai admitir nenhum fenômeno espírita, ele não só está indo contra, ou vamos colocar assim, ele está falando sem um conhecimento de causa, principalmente histórico, porque o fenômeno espírita não só chamou a atenção do próprio Allan Kardec, como de outros cientistas também, que muitas vezes não guardam relação com o espiritismo, mas dão base àquilo, a um conceito muito maior, que é o espiritualismo. Lembrando, né, que um está dentro do outro, né? Quem é mais amplo? Qual o conceito mais amplo? É o que eu acabei de falar. Quem leu ali o livro dos Espíritos, o item 1, 2, 3 do texto inicial? O Kardec vai explicar bastante isso, né? Quem veio antes? O espiritualismo. O espiritismo, inclusive, foi um dos motivos que ele cunhou a palavra espiritismo, porque ele não queria que as duas se confundissem. Ele falou, se quiser chamar o espiritismo de espiritualismo, que pelo menos eu chame de espiritualismo científico. Mas são diferentes. Né? Aliás, eles têm, vamos colocar assim, uma é uma ciência, o outro é um pensamento muito maior. E nem todo espiritualismo se coloca como ciência. O espiritismo, sim, ele quis esse rótulo, né? Ele apresenta esse aspecto também. Então, o Allan Kardec, né, começa a falar assim, olha, para você, né, o que o Allan Kardec fala de uma forma geral ao crítico? Olha, se você não aceita os fenômenos e quer que as provas, né, fiquem bem evidentes e você entenda esse fenômeno, primeiro, você tem que começar pelas obras que vão falar dessa ciência. Não tem como eu criticar os fenômenos que foram observados pelo Espiritismo se eu não estudar o que Allan Kardec colocou sobre isso. Então, primeiro consulte as obras, primeiro estude todos os fenômenos observados pelo Espiritismo, para depois você emitir uma crítica. Então, de uma forma geral, o Allan Kardec está falando assim, olha, vamos começar primeiro pela teoria, né? Vamos começar primeiro pelo projeto, depois você vai poder evidenciar isso pela prática. É igual aquele, né, que observa um fenômeno mediúnico, mesmo sendo ele um médium, por exemplo, e ele não tem um conhecimento da teoria, ele não vai entender. Ele vai ficar mais confuso e mais perdido, e isso pode levar, né, a um crítico de forma, vamos colocar assim, um crítico sem base, né, mais ou menos isso que o Kardec ele quer dizer. Agora, quando ele estuda, aí sim ele consegue até manipular e ter um controle mediúnico perante esse fenômeno. Então é exatamente isso que o Allan Kardec colocou. Sem as lentes certas, sem este conhecimento teórico em especial, a gente não consegue emitir nenhuma opinião sobre os fenômenos espíritas. Então o crítico ele fala assim, olha, vai estudar primeiro, para depois você colocar a sua opinião. Alguma dúvida, pessoal? O crítico ainda vai ser trabalhado de forma, né, a gente está colocando isso bem um resumão, que é o que ele traz no preâmbulo, tá certo? O cético, né? O cético, ele não é nem a favor e nem contra, né? E ele fala assim, além de não ser a favor e nem contra, alguns argumentos parecem até contraditórios e carentes de algum valor teórico, científico ou filosófico.
Então, é a mesma coisa, né? Ele também não leu, ele também não estudou tudo o que o Espiritismo tinha dito até então, e o Allan Kardec vai dizer o seguinte: olha, o Espiritismo é uma ciência que acabou de nascer, e como todo conhecimento humano, precisa de tempo para que ela possa o quê? Se amadurecer. Não foi o que a gente falou agora no início, por exemplo? Que o Allan Kardec foi até melhorando o conceito do espiritismo ao longo das suas edições, ao longo das suas obras, a mesma coisa. Pode falar, Oswaldo. E uma pessoa tentando entrar, ela só pediu para você admitir que ela estava trabalhando e está entrando um pouco atrasada. Ah, sim, só um minutinho. Engraçado que para mim aqui não aparece. Vê se ela entrou. Isso que eu programei o Meet para poder deixar todo mundo com o link entrar. Aqui parece que entrou. Qualquer coisa você me Entrou, avisa, Oswaldo. Muito obrigada, viu? Então, o que ele vai falar pro cético, né? Ele falou assim, olha, não tem como a gente, né, tirar, né, vamos colocar assim, observar todo o valor teórico de uma ciência que acabou de nascer, que ainda está na sua construção, que está na sua construção do seu paradigma ainda. Então vamos deixar ela evoluir, ela ganhar forma, ela se desenhar melhor, para depois a gente ver o seu fundamento e a gente ver o seu valor teórico e prático. É mais ou menos isso que ele vai construir para o cético, né? Vai ter uma parte ali desse segundo diálogo, onde Allan Kardec vai falar ainda, né, de como o caminho ainda é longo, para que a gente possa realmente falar, olha, será que carece mesmo de algum valor teórico e científico? Será que os argumentos, assim, eles, né, será que não está tão bem, vamos colocar assim, muito bem amarrado, assim, que ao ponto que tem uma contradição? Porque, assim, né, quando a gente está fazendo uma ciência, quando a gente está fazendo um corpo de pensamento, que seja, uma contradição que seja ali no meu paradigma, cai por terra tudo. Então, eu preciso ter todo o corpo ali muito bem desenhado. Porque se algo tiver fora, né, tudo que veio antes ou depois cai por terra. Aí perde o seu valor científico e filosófico. Então, é mais ou menos isso que o cético está falando ao Allan Kardec, e o Allan Kardec coloca assim, fora que, assim como toda ciência, o espiritismo também vai precisar, ao longo do tempo, ser revisado. Por isso que o Allan Kardec queria algo que não aconteceu ainda, né? Teve pessoas e grupos de espíritos que tentaram fazer isso, né? O Allan Kardec, na cabeça dele, o espiritismo ia seguir muito mais como ciência do que seguiu no Brasil, por exemplo, como religião, e ele queria que a cada 25 anos ele coloca isso em textos que depois foram parar nas obras póstumas e também nas viagens espíritas, né? Tem um livro onde tem as viagens que o Allan Kardec fez durante a Europa, para onde ele foi divulgando o espiritismo, né? E criando e fortalecendo os grupos de espíritas que ali estavam. E ele coloca, olha, pessoal, a cada 25 anos vamos fazer um congresso onde vamos revisar tudo. Né? Ou seja, mas eu só consigo revisar com algo que já está o quê? No mínimo estruturado. Então, no Kardec já estava tudo na cabeça dele. Né? Olha, vamos primeiro criar essa coluna, depois que ela estiver em pé, a cada 25 anos, vamos alimentá-la e vamos revisá-la. Então, é mais ou menos isso que ele também diz ao cético. Alguma questão, pessoal? Alguma pergunta? E ao padre, né? O que o padre fala ao Allan Kardec de uma forma bem geral? Também, né, o padre aqui representando, né, estamos falando do padre do século XIX, tá, pessoal? Se a gente for conversar hoje com o padre, né, por isso que a gente não podemos ser anacrônicos, tá? Estamos lendo aqui uma obra de 1859, né? Tem padre com posturas, mas eu até brinco, né, Oswaldo? Tem espíritas com postura muito mais dogmática do que padres. Hoje, tem padres, assim,
né, incríveis. Mas esse padre aqui, representado, tá, é um personagem criado pelo Allan Kardec aqui, para falar o quê? Ele vai falar, né, ele vai colocar para nós essa ideia mais comum que estava na época, lembrando que a igreja, aqui representada pelo padre, era um dos maiores contraditores do espiritismo. Então, por isso que ele não poderia não criar essa figura aqui do padre, tá certo? E o padre vai falar o seguinte, olha, temos que combatê-lo, a gente nem vai precisar ler, né? Era a postura da época. Vamos combater, vamos queimar os livros mesmos, né, sem ler, sem nada, porque isso não vem de Deus, não é uma revelação divina, e fora que o que já está escrito, lógico que está falando ali, né, representado ali pela Igreja Católica, já basta, já é o bastante, já é o suficiente para poder encaminhar as almas até Deus, não precisa de nenhuma revelação a mais, não precisa de nenhum ensinamento, de mais nada. Então não tem porquê a gente dar bola, né, e ainda deixar espaço para mais uma religião. Aqui, pegando o aspecto, né, vamos colocar assim, do Allan Kardec versando com essa questão da fé, né? E o Allan Kardec vai colocar assim, olha, infelizmente ou felizmente, até agora, né, por mais méritos que tiveram, a gente não conseguiu responder a tudo. A Igreja Católica não foi capaz, as outras crenças e formas de espiritualidade não foram capazes o bastante de responder tudo. E ele fala que nem o espiritismo tem resposta para tudo também. Então, já que não temos respostas, então temos espaço, sim, para a gente ter outra vivência espiritual. E o espiritismo nos oferece uma delas. Principalmente quando vai falar da vida futura, quando vai falar da comunicação com os mortos, quando vai falar da existência da alma, quando vai colocar para nós, voltar para o debate a ideia da reencarnação, lembrando que o Espiritismo não inventou também nem o termo e muito menos a ideia, a filosofia da reencarnação. Então ele vai colocar assim, olha, o Espiritismo tem sim espaço, ele responde a essas perguntas que muitas religiões, que muitas crenças não respondem, ou não querem debater, ou colocam isso como um tabu, como um pecado, como algo que não pode ser tocado, e pelo contrário, abre o diálogo religioso para essas questões, e é importante sim, porque elas consolam, não só instruem, como elas consolam. Então é importante que venha também a nós esse viés esse viés espírita, né, para trazer um consolo para essas almas que precisam, né, entender sobre a vida futura, debater sobre as questões da existência, coisas que as outras crenças, infelizmente, não não quiseram, né, ou colocaram isso como um conhecimento que não pode ser falado ou debatido, ou simplesmente não respondem. Ou deixa isso, né, tem muitos conhecimentos que eles ficam fechados, não são a todos que têm acesso ao conhecimento. O Allan Kardec coloca, não, inclusive é uma crença, é um conjunto, vamos colocar assim, para todos. Todos vão ter acesso ao mundo espiritual, todos vão ter acesso ao conhecimento sobre a alma, sobre o mundo espírita. Não tem essa de temos, por exemplo, um grupo de pessoas ali que são chefes daquela igreja, ou chefes espíritas, que vão apenas ter esse conhecimento e o resto não. Então, Allan Kardec também, justamente porque ele estava lutando contra essa postura dogmática, ele não queria que isso fosse cravado, ou que o movimento espírita assim ficasse, né? Agora, se isso não aconteceu muito na prática, isso é outra história, né? Mas é que o Allan Kardec, né, quando ele vai instruir o padre, é nesse sentido, de uma forma bem geral. Também vamos trabalhar de uma forma mais, vamos, né, ler ali
palavra por palavra, que o Allan Kardec dialogou ali com o padre. Alguma questão, pessoal? Que vocês gostariam de colocar? Aqui só trazendo, né? Algumas ideias, né, que o Allan Kardec extrai mais ou menos de todos esses diálogos, né, que a gente vai estudar mais a fundo, né? Ele coloca, né, aquele que não admite, né, que não quer nem conversar, que não quer nem admitir a existência da alma, ou seja, que é materialista. Por quê? Todo aquele que é espiritualista, ele está se opondo ao quê? Né, a todas as ideias daqueles que acreditam que só apenas a matéria, a gente pode apenas fazer ciência da matéria, a gente apenas pode extrair conhecimento da matéria. Eles são ditos materialistas. Não importa os tipos, a gente tem vários tipos, né? Assim como temos vários tipos de espiritualistas. Então a gente está colocando em grupos bem gerais, ok? Então, esses dois grupos opostos, o Allan Kardec, por isso que ele fala, por isso que somos espiritualistas também, porque cremos, né, que admitimos que existe, sim, uma alma. E não é só uma crença religiosa, tá? É uma crença científica também. A gente pode falar em crença da ciência? Sim, a ciência também tem crenças, né? Então, quando a gente admite, coloca como ponto de partida, então, assim, para a gente fazer a ciência espírita, vamos colocar a crença, vamos colocar o conhecimento que existe a alma. Se a gente não admitisse a existência do espírito da alma, não tem como fazer espiritismo. Lembra? Tudo cai por terra, não tem como. Se a gente deixar de lado o nosso principal objeto de estudo, não tem como a gente falar de espiritismo. É mais ou menos isso que o Allan Kardec coloca, né? Então, aquele que não aceita, logicamente, se não existe espírito, se não existe, então não vou as outras coisas que o espiritismo toca, principalmente com relação à possibilidade dos espíritos entrar em comunicação com a matéria, que é o quê? Né? Como é o nome disso? Que a gente sempre fala. Então, como é o nome da possibilidade, pessoal, do mundo espiritual ou dos espíritos, das almas desencarnadas entrarem em contato com a gente? É a mediunidade? A mediunidade, exatamente. Então, se eu não admito o espírito, por que eu vou falar sobre, por que eu vou debater sobre os tipos, né, de faculdades mediúnicas, por exemplo, sobre médios, o que é mediunidade? Não tem. Então, por isso que o Allan Kardec fala, olha, então se a gente não admite o espírito, logicamente os seus efeitos, tudo aquilo que vai derivar dessa crença, ou dessa verdade, ou desse, vamos colocar assim, desse ponto de partida, vai cair por terra, não vai ter efeito nenhum. Então, e aquele que não conhece, né, que nem quis estudar, ou que nem quis ler sobre a ciência espírita, não vai entender também como que os efeitos, como tudo isso se dá. Não vai entender, né? Muitas vezes por falta de vontade, muitas vezes porque não quer nem debater sobre, mas quando vou falar sobre o espiritismo, se acham sempre na autoridade de falar sobre, mas desconhece as suas causas. E depois, né, o que o Allan Kardec quase, né, vai trazer para a gente de uma forma geral com a obra, né? Ele vai falar que o espiritismo também vem com uma força contra o materialismo. Também é uma tentativa, né? Ele coloca isso o tempo todo, né? Também, assim como as outras formas como as outras formas de crenças, né? Que existe uma alma. Tudo isso é uma tentativa de mostrar, né? Para aqueles que não creem, né? Ou que não admite algo além da matéria, que o mundo espírita existe, que a alma existe. Então, quando a gente estuda e começa a admitir isso, né? Cada vez mais que vamos colocar assim, que nós temos adeptos, como mais ou menos como o Allan Kardec que quis colocar para a gente, é mais uma força contra aqueles que
como ele coloca ali, que nada creem. Né? Então, aqueles que nada creem, o Allan Kardec vai falar, tem muitas, não é só o fato de crer ou não, porque crer ou não, cada um tem a sua liberdade de poder falar, não creio nisso, não creio naquilo. O problema, o Allan Kardec vai falar, são as consequências morais, psicológicas, sociais, que tudo isso vai ter entre os homens. Então, ele não estava lutando contra a nossa impossibilidade ou possibilidade de crer em Deus ou de crer que a alma existe. Ele estava aqui contra um movimento naquilo, ou seja, quais são as consequências que o mundo vai ter se a gente perder a crença em tudo. Em doenças, em questões, até mesmo, o Kardec não falou, né, não era nem na época de Kardec, nem de Freud para falar sobre depressão, por exemplo. Né, a falta, né, lembra aquela questão Ares, né, que é aquela questão que a gente falou daquilo que é seco, daquilo que não tem fundamento? É exatamente isso. Porque muitas vezes, quando a gente crê que tudo fica aqui na matéria, que só pode fazer ciência da matéria, que eu só posso extrair conhecimento da matéria, ou seja, o homem vai se afastando cada vez mais de Deus, numa linguagem de Paulo de Tarso. E aí, quais são as consequências disso? Quais são as consequências quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta de todas essas verdades espirituais? O mundo adoece, o mundo fica doente. A gente não compreende. Então quando o Espiritismo vem colocar, olha, a gente não quer que todo mundo vire espírita no sentido de adepto de frequentar o centro espírita, mas que a gente, pelo menos que todo esse conhecimento, que toda essa ciência venha como uma salvação para a alma humana, venha para poder trazer algo, né? Vamos colocar assim, vem trazer um alimento para essa terra aqui que está seca, para essa terra aqui que está, vamos colocar assim, que a gente, por exemplo, até mais no século XIX, onde o materialismo cresceu muito e está até hoje, né, as pessoas realmente estavam perdidas. Né? Então, a fé, logicamente, né, na época, né, a gente tinha quem era a grande mãe de tudo ali, ou você entrava em um corpo, numa igreja que só pregava algo que você não podia nem falar, nem questionar. Não é a igreja que nós temos hoje, volto a dizer, não é a mesma igreja que nós temos hoje, tá certo? Mas estou falando do século XIX, e somos herdeiros de tudo isso. Né? Então, quando Allan Kardec veio falar assim, olha, as almas podem sim falar com a gente, o mundo, a gente não morre aqui, não há morte, é somente do corpo físico. Então, todos esses conhecimentos vêm também no sentido moral, né? Não no sentido de nos salvar, mas no sentido de nos alimentar e nos dar a esperança, né? Por isso que a gente fala que tanto o espiritismo é uma filosofia consoladora, né? Porque ele veio dar este alimento aos homens. Então, por meio de uma linguagem científica e filosófica e também religiosa. Então essas são as consequências que o espiritismo, que o estudo espírita nos dá, né? Segundo o Allan Kardec aqui. Alguma questão, pessoal? Vocês estão muito quietinhos esse ano. O segundo capítulo, né? Então já falamos aí um pouquinho, né? Um pouquinho de forma mais extensa do primeiro capítulo, onde ele vai trazer esses diálogos, né? No segundo capítulo, ele vai trazer aqui vamos colocar assim, os principais princípios que ele colocou no livro dos médiuns. No terceiro capítulo, um resumo geral do que ele apresentou no livro dos Espíritos, né? Então ele vai trazer com aquele compromisso que ele tem de nos colocar um resumão, né? Então ele vai trazer de uma linguagem mais simples, né? Para chamar a atenção realmente de quais são os princípios
que estão ali na base de todo o conhecimento espírita, no seu aspecto filosófico e assim por diante. E depois, né, qual é o grande, né, objetivo, né, do Allan Kardec? Ele fala, olha, quando a gente conhece esses princípios, quando a gente está dominando e está sabendo do que ele está falando, a gente consegue principalmente, né, debater, né, e apresentar o espiritismo de uma forma mais clara e honesta, de acordo com realmente está nas obras, né? Principalmente aqueles que, né, como ele coloca, aquele que ainda não leu as principais obras, ou que não tiveram tempo de estudo, ou que às vezes não quer realmente, né, ou não ter o interesse, mas querem falar sobre o espiritismo, que primeiro, né, essencialmente conheça os seus princípios básicos, né. É lógico que cada obra que o Allan Kardec coloca para nós é um convite da gente prosseguir com os nossos estudos, né? Mas principalmente, né, olha, quer falar sobre um pouco, né, quer apresentar o que é o que é o espiritismo de uma forma bem geral, pelo menos conheça os seus princípios básicos. Por isso que quando a gente chega na casa espírita, né, a gente manda fazer qual curso? O curso ERG, né, o que tem esse compromisso de trazer para nós, né, através da apostila e das obras básicas ali, o quê? Os princípios básicos do espiritismo. Então ele tem esse compromisso de fazer esse estudo com a gente, para que a gente possa, depois daqueles 2 anos que a gente completou ali o estudo, essa formação, esse curso, a gente tem a capacidade de prosseguir com os outros estudos na casa de uma maneira mais livre, né? Ou até mesmo de trabalhar, né, e de servir ao próximo ali à luz do espiritismo na casa espírita, caso seja minha escolha, tá certo? Mas para isso eu preciso, né, dominar os princípios básicos. Então, foi pensando nesse, né, ou seja, a gente pode observar aqui pelos textos, né, a preocupação que o Allan Kardec tinha de, pelo menos, né, a gente conhecer esses princípios básicos. Ah, não quero ler as 22 obras que o Allan Kardec colocou. Não tem problema, que pelo menos, né, conheça esses princípios básicos. Por isso que ele fala que ele vai fazer esse resumo, que vai ser útil, né, tanto para aqueles que estão iniciando, ou seja, que nunca nem ouviram falar e estão tendo contato ali com a palavra, né, e com o fenômeno espírita, tanto para aqueles que já são adeptos, mas querem encontrar ali uma base, uma ferramenta para poder responder e apresentar o espiritismo de uma forma mais clara e, como eu falei, de uma forma mais honesta. Tá certo? Como que ele, né, agora, né, como que ele apresenta, né, no final ali do preâmbulo, ele vai trazer para nós, né, o Allan Kardec já traz para nós ali uma das primeiras definições do que é o espiritismo. Lembrando, ele foi melhorando esse aspecto, tá certo? Mas ele já apresenta colocando e destacando os seus 2 grandes aspectos, o científico e o filosófico, tá certo? Então ele coloca, né, que tem essas 2 grandes asas. Como que ele vai falar do seu aspecto científico? Da ciência, né, aqui, né, colocando aqui uma ciência de observação. Tá? Então a gente sempre gosta de falar que o Allan Kardec ele tá ali num século onde até mesmo a definição de ciência estava se redesenhando. Mas a grande influência que o Allan Kardec teve aqui foi do positivismo, mas a gente não pode falar que é totalmente clássico nisso, né, na palavra, tá? Até porque ele estava fazendo uma ciência da alma, né? Já é algo ou seja, fora da matéria, não era uma ciência materialista. Então, já por isso que a gente não pode falar que ele era um positivista clássico. Mas ele herdou, né, o Allan Kardec ele foi tão genial que ele conseguiu pegar de todos os processos vamos colocar assim, de
de como estabelecer uma ciência até o século dele, ele foi pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, e ele foi montando o método espírita. E uma das primeiras bases do método espírita é observar. Ou seja, primeiro eu vou observar este fenômeno espírita para depois eu extrair algumas premissas. Né? Então, por isso que é uma ciência de observação, é uma ciência que vai observar como que esse objeto de estudo, que é o espírito, como que ele se comporta enquanto ele está encarnado e, principalmente, como que ele se comporta quando ele está desencarnado no mundo espírita ou no mundo espiritual. Então, ele vai estudar essa dinâmica, né? Ou seja, como que esse espírito ele vive e ele convive nesses dois mundos. E durante essa convivência, essa vivência, né, lógico, aí vem princípios de reencarnações, né, ou seja, as várias vidas que esse espírito ele vai tendo e acumulando, a gente vai extrair algumas consequências morais. Então, esse espírito, né, essa alma que encarna, ora desencarna e ora encarna novamente, ele vai vivendo, ele vai tendo ali, né, as consequências da própria convivência ali com o outro. Por isso que a gente vai falar que o espiritismo é uma doutrina filosófica também, principalmente nesse seu aspecto moral. Porque ele vai, ou seja, então não é só uma ciência. Então, dessa ciência de observação, eu vou extrair consequências morais. E dessa consequência moral que eu vou fundamentar uma religiosidade. Aí vem o terceiro aspecto, tá certo? Então, mas ele já traz para a gente em destaque esses dois grandes aspectos, a ciência de observação e essa doutrina filosófica. Então, ele vai investigar, observar o espírito e depois como que esse espírito, né, ora na matéria, ora no mundo espírita, como ele se comporta de forma moral. E dentro da moral, a gente vai colocando outros aspectos, né? A gente pode colocar também, é uma pedagogia, o espiritismo, podemos colocar ali que o espiritismo a gente pode extrair uma psicologia, ou seja, tem vários aspectos para a gente, porque o espiritismo, ele ao longo dos anos, né, de como ele foi, como a gente fala, como ele foi se construindo, ele foi esbarrando em outras ciências de fronteira, então ele foi colocando em outros aspectos que depois, logicamente, outros espíritas foram aprofundando. O Allan Kardec tinha o compromisso de colocar ali, como a gente sempre fala, a base, né? Ele, apesar de ele ter versado sobre muitas coisas, e poucos autores falam isso, poucos filósofos, inclusive, consegue essa capacidade de, mesmo de forma, vamos colocar assim, de mesmo sem aprofundar, mas ele consegue esbarrar em várias áreas do conhecimento, sem, vamos colocar assim, sem banalizar o assunto. Muito menos a ciência espírita, né, e muito menos ainda a outra ciência com que ele está dialogando. Né? Lembrando, então ele dialogou com astronomia, com física, com química, com muitas ciências. Né? Por isso, quando a gente vai falar de um tema espírita, por exemplo, eu quero falar de um tema espírita, como o Allan Kardec via a questão da física, né? Eu preciso, muitas vezes, de um físico. Ele tem que ter o conhecimento espírita e ele tem que ter o conhecimento de física. Eu preciso de um especialista no assunto, mas o Allan Kardec conseguiu, pelo menos, iniciar ali aquele diálogo, sem perder de vista o seu objeto de estudo, que era o espírito. Então ele conseguiu como que o espírito essa ciência do espírito, né, melhor dizendo, como que ele se comporta quando ele está dialogando com as outras ciências. Então, quando eu quero falar quero falar do aspecto de uma educação. Quando eu falo de educação, eu vou falar, é uma ciência também. Então, melhor eu trazer um pedagogo espírita
para colocar para nós essa vertente, né? Então, só um exemplo para a gente ver como o Allan Kardec ele conseguiu, né, o Herculano Pires, que é um filósofo brasileiro espírita, né, para aqueles que não conhecem, ele coloca assim, para a gente, ele traz uma frase assim: o Allan Kardec conseguiu sintetizar o pensamento humano. O pensamento humano. Então, no pensamento humano, a gente está colocando ali quase tudo. Esse cara, por isso que muitas vezes ele é difícil. Então, assim, não é difícil o espiritismo. É difícil quando a gente se depara, no Kardec aqui está falando de coisa que não é só espírita. Está falando de conhecimento de física, de química. Então, a gente tem que parar, por exemplo, né, e ver como que era a química ali da época. Pedir, muitas vezes, para um colega: explica isso aqui para mim. Aí, agora eu consigo entender, agora eu entendi o que o Allan Kardec está falando. Né? Até mesmo quando o Allan Kardec está falando com um padre, por exemplo, ali, eu tenho que ter um conhecimento histórico, eu tenho que saber o conhecimento da igreja, da época. Então, assim, olha quanta coisa, quantos conhecimentos a gente tem. A gente, pelo menos, precisa, né, saber dialogar, não precisa ser... Não tem como a gente, né, falar de tudo, né, mas o Allan Kardec ele conseguiu, pelo menos, iniciar tudo através da sua pedagogia. Ele já conseguiu trazer para nós né, a gente, quando a gente acha que o Allan Kardec não falou sobre isso, não vamos parar, vamos precisar de achar. Nem que seja um trecho na Revista Espírita, a gente acha. Né? E poucos autores conseguiram essa maestria. Se a gente for ver Allan Kardec como filósofo, poucos filósofos conseguiram isso. Né? Quando a gente fala assim, por exemplo, na filosofia, o Platão conseguiu falar sobre tudo. Né? Quando a gente fala, Platão conseguiu falar sobre tudo, a gente vê, o cara falou isso já. Então, poucos seres humanos encarnados, vamos colocar assim, né? Ser humano é encarnado, poucos espíritos encarnados conseguiram isso. O Allan Kardec tivemos, né? Então, não era à toa que ele estava aqui conosco. Que ele veio trazer todo esse projeto aqui. Né? E ele ainda foi humilde escrever esse livro para a gente. Olha, gente, pelo menos lê esse resumo aqui. Olha quanta coisa ele teve de estudar, né? Não quer estudar, não quer fazer o caminho que eu percorri, tudo bem. Mas lê esse resumo aqui, né? Então é exatamente isso que a gente está fazendo. E o aspecto, né, que a gente, né, então o preâmbulo é o que ele apresentou. Então paramos aqui, né, a definição que ele colocou. Mas aí a gente vai ver, mas espera aí. O espiritismo, como a gente viu lá no EJE, o professor ali na primeira aula do EJE falou que o espiritismo tem 3 aspectos. Cadê o aspecto religioso? Por que o Allan Kardec não colocou ali, o espiritismo também é religião? Como ele já vai complementando depois, né? Então, cadê esse aspecto? Apesar de não estar escrito exatamente, ele destacou o aspecto científico e religioso. Apesar de não estar escrito assim, pelo texto, a gente já consegue ver ali o espírito desse aspecto religioso. Não é exatamente, né, como a gente entende quando a gente pensa, né, quando a gente vê essa palavra, a gente pensa em algo dogmático, ou numa igreja, né? A gente tem que colocar aqui como algo que como uma vivência para além da matéria, com consequências, né, que está ligado ao divino, tá certo? Então, como que a gente consegue, pelo preâmbulo mesmo, ver que esse aspecto existe, apesar do Allan Kardec não ter destacado no texto, né? O Allan Kardec, ele nem sempre vai ser, ele não gosta muito de repetir, tá? Ele coloca, já li, né? Coloca ele, você não leu, você que corra atrás do texto e leia primeiro, como quase todos os autores. Então, a gente tem que fazer, nosso trabalho aqui no grupo de estudo é esse, extrair, ver exatamente, né? Fazer as perguntas, né, e perguntar, mas espera aí, Allan Kardec, cadê o aspecto religioso? Já que o espiritismo tem esses 3 aspectos. E a gente vai, né, quando a gente começa a analisar o texto e voltar desde o início, a gente vai ver que ele já falou desse aspecto, né, já trouxe para nós algum desses compromisso com esse aspecto também. Quando ele fala que o espiritismo veio unir a fé e a razão, né? Veio com esse compromisso, ele veio, ou seja, restaurar a fé no mundo materialista.
Então, isso já é, quer aspecto mais religioso do que esse? Não tem. Então, quando ele apresenta o espiritismo com uma proposta espiritualista, apesar de ser científica, mas veio vamos colocar assim, veio fazer uma ciência da alma, ele está colocando o quê? Já é uma busca do quê? Dessa restauração dessa fé. Então, já temos ali uma conotação muito clara desse aspecto religioso. Apesar de ele não ter escrito exatamente. Tá certo? Então, quando ele veio apresentar o espiritismo como algo que veio combater esse mundo frio, vamos colocar assim, esse mundo sem fé, e veio trazer uma fé raciocinada, mas é uma fé, já é um aspecto religioso. Não é só científico. Se engana daquele que acha que é só científico, não é aspecto religioso também. Quando ele veio falar que o espiritismo veio dar consolo, veio restaurar o Cristo, e o que o Cristo colocou para nós, né, que estava no seminário de sábado, né, Oswaldo, até o Marcelo falou isso, né, que o Cristo veio para quem? Para os doentes, para aqueles que realmente precisam. E o espiritismo veio com uma proposta, né, que a gente gosta de falar, que é o quê? O cristianismo redivivo. Né? Não é como Emmanuel nos coloca, apesar do nosso estudo aqui ser Kardec por Kardec, mas só trazendo o nosso amigo Emmanuel, ele veio que falar isso, não, então quando o espiritismo veste a camisa, né, do maior espírito que esteve aqui na Terra, que foi o Cristo, ele veio dar ele veio falar, olha, viemos para consolar, para dar esperança a essas almas. Que aspecto mais religioso do que esse? Não tem. Como nós falamos, veio com compromisso, lógico, com tudo isso, combater este mundo materialista. Só isso, ele já, né, já coloca, olha, então, já coloca que, apesar de não ser uma religião dogmática, não quer dizer que não tem um aspecto religioso, tá certo? Quando ele vem explicar questões da existência, da dor, sobre o porquê do sofrimento, por que reencarnamos, por que sofremos, por que eu tenho que, né, por que a gente veio em um meio social, em um meio familiar, por que adoecemos. Quando ele vem explicar, tentar dar uma resposta, ou perguntar sobre, né, porque fazer a pergunta é muito mais importante do que dar aquela resposta, mas ele veio o Espiritismo veio com essa intenção de provocar em nós essas questões. Ele sempre vai conduzir o nosso pensamento para um aspecto religioso nesse sentido também. Não é só científico. Ou seja, eu tenho uma ligação com este Deus, com uma providência, com um ethos divino, e é dessa providência que eu vou encontrar todas essas respostas. De consequências morais, sim, mas há uma causa de tudo, há um princípio inteligente que está ali gerenciando tudo isso, que é Deus, né? A própria definição de Deus trazida ali na primeira pergunta, que a gente já até decora, né? E também veio propor, né, isso que o próprio Allan Kardec ele destaca ali nessa parte da obra que nós estamos lendo, veio resolver questões morais, psicológicas e filosóficas de forma complexa. Ou seja, aquilo que ele respondeu mais ou menos ao padre, olha, temos questões ainda bem atuais e que também, se são atuais até hoje também, que não foram respondidas. Então, por isso que é por isso que a gente vai dar força ao espiritismo, não, é importante dar ao espiritismo, porque ele vai trazer essas tentativas de soluções. Né? Então, quando ele vai colocar para nós, ó, nós sofremos, muitos dos nossos sofrimentos advêm de vidas passadas, ou damos causas nessa própria, na própria existência, e que precisamos ter uma postura de aprendizado diante de todas essas dores. Só um exemplo. Isso já é uma solução. É uma solução que o Espiritismo está dando. Ele não quer dizer, ele não vai solucionar para a gente. Ele fala, olha, a nossa evolução, a nossa melhora é a gente mesmo que faz. Mas ele já está dando um caminho. Olha,
Por que que você não muda essa postura? Por que que você não aceita? Por que que você não tenta compreender que muitas vezes essa dor é algo que você precisa? Vamos trocar a palavra dor por aprendizado? Vamos encarar essa dor como se fosse algo que a gente precisa passar para conseguir um bem maior? Então, quando ele vai construindo essa filosofia, esse pensamento, vai nos consolando e vai nos trazendo uma solução. Então, e isso, né, vai criando o que a gente vai chamar da moral espírita, né? E não posso, né, falar de religião se eu não tenho uma moral. Então, por isso que o espiritismo é sim uma religião. E fora, né, as consequências morais, porque o próprio Allan Kardec coloca para nós, os espíritos colocam, né, as consequências morais que nós temos depois, por exemplo, na vida futura, né, no pós-morte, quando os espíritos vêm, através da comunicação mediúnica, falar, né, mostrar, né, dar o seu depoimento de como foi a sua vida. Olha, assim que eu cheguei no mundo espiritual, porque eu fiz isso na terra, olha o que eu colhi, olha o que eu passei, não faça mais isso, olha, é melhor você começar a perdoar, é melhor você fazer a caridade, é melhor você mudar essa postura, porque olha o que te espera, são as consequências morais, né? E muitas vezes eles se apresentam de uma forma, às vezes até um pouco ríspida, ou com algumas palavras, né? A gente pode perceber, por que Allan Kardec colocou nas obras algumas mensagens de padres, e não mudou a palavra ali, né? Porque tem espíritos que falam, eu tive as consequências dos meus pecados. Isso tem na obra. Então, Allan Kardec não podia mudar. Quando eu tenho uma mensagem, eu não posso mudar a mensagem, né? Então ele colocou ali na íntegra, mas depois ele comenta sobre a luz do espiritismo, tá certo? Mas a mensagem em si, né? Isso foi até preocupante aqui no Brasil, que na década de 60 para 70, mais ou menos, os espíritas queriam mudar as mensagens. Allan Kardec não fez, a gente vai fazer. Logicamente, isso não podia, né? Não pode mudar um livro, né? Então, mas só para a gente entender que aquela é a linguagem, né, que o próprio espírito colocou. E como a gente não está preocupado com a linguagem, sim com o conteúdo, então muitas dessas consequências, né, ou seja, quando a gente está pensando e lendo essas comunicações, extraindo esse ensinamento, estamos falando aqui do aspecto religioso. Tudo aquilo que me liga ao quê? A providência divina. Tudo entendido até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? E é lógico, né, quando o próprio espiritismo, mesmo não tem, né, quando ele vai falar da origem, né, a origem, a definição do que é o espírito e qual é o seu objetivo perante Deus, ele também não está fazendo só a ciência, tá? Ele também está versando aqui esse aspecto moral e religioso. Né? Então, quando ele fala, o espírito foi criado por Deus, e para Deus vai, né, através do progresso, vai retornar para a casa do Pai, vai voltar para este caminho reto. Quando eu estou falando exatamente sobre esse aspecto, eu já estou fundando ali o quê? Uma religião, como ligação com Deus. Então a gente não vai entender que o espiritismo não é a casa espírita em si que é aquilo que é religião. É a nossa convivência, é a nossa vivência espiritual com essa providência divina. Porque eu posso estar na casa espírita, posso estar na igreja católica, posso estar em qualquer templo ou centro, né, onde ali se reza, onde ali se fala de Deus. Mas se internamente, se o meu espírito, eu mesma, não estiver ligada a todo esse aspecto, eu não vou estar vivendo esse aspecto religioso. Eu posso apenas estar vivendo o aspecto filosófico ou científico ali cru, mas deixa de ser, né, quando eu estou vivendo um aspecto só, deixa de ser espiritismo. Né? Quando a gente pensa nesses três aspectos, e é difícil, né, porque são três aspectos que a gente tem que equilibrar. E quando a gente pensa
isso em um âmbito prático, em uma vivência prática, a gente começa a pensar sobre isso, né? Por exemplo, se fala muito que aqui no Brasil a gente vivenciou muito aspecto religioso, né? Ou será que a gente, ao criar a casa espírita, ao criar esses templos de estudo e de oração, ou será que a gente né, se afastou vamos colocar assim, desse aspecto, e historicamente a gente foi mais para algo, vamos colocar assim, me fugindo da palavra, mas a gente ficou mais preocupado com a forma, né, do que com o conteúdo em si, do que com o aspecto em si. Né? E tem aqueles, né, que queriam se afastar de tudo isso, viu o espiritismo apenas no seu aspecto científico, que também está errado, que também, né, diante de todo esse aspecto desse, vamos colocar assim, desse trio, né, quando eu me afasto de um, já deixa de ser espiritismo. Por quê? Porque o Allan Kardec já definiu assim para a gente. Vamos avançar um pouquinho. Né, então, né, como eu coloquei ali, né, apesar do texto, né, ele já trazer a palavra filosofia e ciência, mas quando ele fala de, né, de fé, que o Espiritismo vem para consolar, tem esse aspecto, nós podemos extrair, né, mesmo desse preâmbulo aqui, que ele já falou, sim, do seu aspecto religioso. Aqui, né, como o Allan Kardec, depois ele falou, lógico que ele foi elaborando melhor, como a gente falou, né, o conceito do próprio espiritismo, ele foi, quando ele apresenta para nós a obra Evangelho segundo o Espiritismo, ele já coloca, ele já declara ali, né, qual vai ser a moral que vai guiar esse aspecto, que é a moral de Cristo, né, com o Evangelho de Cristo, então ele vai desenhando melhor isso. E uma questão muito, muito interessante, quando a gente começa a estudar e ver como o Allan Kardec ele construiu esse aspecto, mais ou menos como ele debateu ali com o padre, por exemplo, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar que todo esse conhecimento ele é democrático. Ou seja, todos nós temos que ter acesso a esses três aspectos, principalmente ao religioso. Até porque o Espiritismo ele não trabalha com mistério, ele não trabalha com algo que a gente não fala em milagre, eles não falam em algo que é sobrenatural, não trabalha com mistério. O que é uma dificuldade muito grande de poder entender. Até hoje, no nosso século, nós temos teólogos, filósofos, tá, que não admitem o Espiritismo como religião, né? Por mais que o Allan Kardec tenha feito tudo isso, aí ele já fala, porque muitas vezes desconhece o texto, justamente porque não trabalha com o milagre, não trabalha com aquilo que é o mistério. O mistério é um conceito que ele é importante e ele está em todas as religiões. A forma como eu vou vivenciar esse mistério é diferente, obviamente. Né? Mas o que o Allan Kardec falou assim, não, vamos afastar isso. Não é isso que é religião. É essa ligação com o divino e as consequências morais que eu vou construindo perante as leis divinas. Isso sim é religião. Só que até hoje, né, no mundo, né, contemporâneo, ainda temos teóricos que não vão admitir o espiritismo, porque o espiritismo é difícil entrar em qualquer área, a gente pode ver, né? Não admite, porque vocês não trabalham com mistério, então vocês não são. Vocês podem ser uma filosofia, pode ser uma, né? Aí vai falar com a ciência. Não, vocês não são ciência. Vai falar com a filosofia. Não, vocês não são filosofia. Justamente porque não entendeu esse projeto, que é justamente difícil, né? Um projeto ousado que o Allan Kardec fez, inclusive, né? Então, então quando o Allan Kardec falou assim, não, realmente não tem nada de mistério, não tem nada de sobrenatural, justamente a gente vai colocar o quê? É acesso a todos, inclusive acesso ao mundo espiritual. Tá? Não é porque muitas vezes aqui no Brasil a gente tem a mania, né? Isso é como se construiu, né? Nós, né? Tem a mania de privilegiar alguns médios. Nem estou falando do compromisso que eles têm, né, enquanto seres humanos médios,
Não é isso que vem ao caso. Estou falando da nossa postura perante a esses, tá? Nem estou falando deles em si. Mas a gente, né, vai cultivando esses médios e fala, não, é só eles que são médios. Quando a gente fala isso, a gente está justamente indo contra o que o Espiritismo colocou para nós. Todos nós podemos, né, ter acesso, nem que seja por uma intuição, ao mundo espiritual. Então, quando Allan Kardec coloca isso, ele traz um aspecto totalmente novo, que nem no mundo grego tinha. Né, que o mundo grego inventou tudo, não tinha, porque assim, só poucos tinham acesso aos deuses, só poucos tinham acesso aos mitos, né? Não, todos nós vamos ter acesso a tudo de uma forma totalmente democrática. E é isso que, né, isso que ainda incomoda até mesmo os teólogos, filósofos que tentam, né, falar, é difícil entender o espiritismo, eles falam, porque é o quê? É ciência? O que vocês são? Né? É tudo isso aqui ao mesmo tempo. Depois, como nós já falamos, né, o espiritismo aqui é uma ciência? Sim, é uma ciência de observação, nós já colocamos a mediunidade aqui como seu grande foco central de estudo, como seu grande objeto de estudo, aliás, a sua plataforma de estudo, né, porque o objeto de estudo aqui é o espírito, né, mas como que a gente vai investigar ele? Através, né, de dois viés grandes, né, através daquilo do próprio espírito, daquilo que eu mesma falo, né? Da via a mediúnica, quando eu estou em comunicação com o quê? Com o mundo espiritual ou com este mundo espírita. Tá? Quando eu estou falando de mim, tá? Quando eu estou falando da minha própria alma, né? Apesar do Allan Kardec não ter usado esse termo, mas a gente chama de animismo, né? Para quem mais não vamos nos preocupar com esse termo agora, tá? Mas é só para dizer que tudo aquilo que vem da minha própria alma, aquilo que eu produzo emocionalmente, psicologicamente, tudo que eu falo, tudo que eu expresso, vem de animismo. Allan Kardec chamou isso de emancipação da alma, né? Então, por exemplo, quando eu sonho, a minha alma, né, como está ali no desenho, sai e ela vai experienciar o mundo da matéria ou o mundo espiritual. Essas impressões que eu vou ter, né, é da minha própria alma que vai captar. Agora, quando eu estou em um diálogo, já na mesa mediúnica, por exemplo, sou médium, e eu estou eu estou em um transe mediúnico, ou dando a passividade, vamos colocar assim, a um espírito, eu estou ali vivendo um fenômeno mediúnico. Não é só a minha alma que está falando, eu estou no intercâmbio, entendeu? Aí vamos chamar de mediunidade, de fenômeno mediúnico. Quando eu estou falando só da minha alma, eu estou falando de expressões anímicas, tá? Mas isso a gente vai estudar com mais a fundo. Tá? Então, a ciência espírita vem desses dois viés, ou de percepções que eu vou ter de forma anímica ou de forma mediúnica. Avançando mais um pouquinho, depois esses slides, você sabe que eu vou colocar tudo para nós, né? Lá no grupo. E uma coisa interessante, né? Que até no século XIX, lembra que eu falei sobre a questão dos dogmas e de crenças nas ciências? Nós tínhamos isso, principalmente no século de Allan Kardec. E o Allan Kardec afasta isso, né? Ele não gosta da palavra dogma, né? Não gosta. Ele afasta isso e fala assim, não, gente, nem na ciência espírita. Vamos dar direito a revisar essas hipóteses. Para hoje, para quem está fazendo ciência hoje, não importa em qual área, tá? Isso para a gente é normal. Isso para a gente está posto, mas nem sempre esteve posto, isso foi construído. Essa questão de ficar testando hipóteses, de como repensar a ciência, veio depois, inclusive, de Allan Kardec. Mas Allan Kardec já era pioneiro dessa ideia. Assim, quando ele falou, olha, vamos testar, não vamos admitir tudo isso como verdade absoluta. Lógico, nós temos os princípios, nossos axiomas, mas as hipóteses que são derivadas desses princípios, a gente vai fazer o quê? Vamos revisar. Ele falou ali a cada 25 anos, né? A gente fazer essa revisão. Ele acreditou que os testes não iriam, por isso que os primeiros
vamos colocar assim, que foram, né, que viveram até com Allan Kardec, ou que vieram um pouquinho depois, eles continuaram com a pesquisa espírita, né? Aqui no Brasil que a gente perdeu um pouquinho esse viés. E é uma filosofia? Sim, apesar de não ser uma filosofia como a gente conhece, estudada na academia, fechada, hermética, quando Allan Kardec, né, faz perguntas, quando ele está dialogando e quando ele está, quando ele está refletindo sobre essas questões da própria existência, quando ele está criando uma pedagogia do espírito, quando ele está entrando em diálogo com o próprio pensamento humano até agora, né, como o Herculano Pires colocou para nós, ele conseguiu fazer essa síntese, ele está fazendo, sim, filosofia. Não essa filosofia fechada, não essa filosofia como era, né, como a gente entendia, mas ele está, assim, dialogando com todas, né, com todas as questões da filosofia. Até mesmo quando ele pergunta o que é Deus, ele está fazendo filosofia, o que é espírito, ele está fazendo filosofia. Quando ele está entendendo esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo da matéria e se perguntando como isso é possível e quais são as consequências dessa interação, ele está fazendo filosofia também. Né? E quando ele vai falar, né, e ele coloca alguns, né, como a gente colocou aqui, ele coloca alguns elementos até então da filosofia da época herdada, né? Quando ele coloca o uso da razão, quando ele coloca que a razão, ou seja, no espiritismo, ele fala nada pode, tudo aquilo que for contra a nossa razão, a gente deixa de lado. Isso é um princípio iluminista. Ou seja, ele estava ali, né, colado a esses séculos aqui, ele é herdeiro desse pensamento aqui. Então, ele herda, sim, alguns elementos como a gente falou, né, do próprio conhecimento filosófico até então feito, produzido. Quando ele vai falar da autonomia do homem, ou da mulher, ou do ser humano, né, o homem, ou seja, o próprio espírito encarnado, por exemplo, a alma, o espírito encarnado, ele que é dono do seu conhecimento, da sua vida, dono do seu progresso. O progresso ele é individual. Aqui, né, por trás de tudo isso, nós estamos falando do quê? Da autonomia. Outro conceito, né, outra, vamos colocar assim, a virtude filosófica aqui. Quando ele está falando, não só moral, né, intelectual também. Né, quando ele, logicamente, quando ele vai falar, né, ele usa outras referências, traz a discussão a outros autores, como Kant, Pitágoras, o próprio Comênios, por exemplo, né, Comênios, o pai da própria pedagogia, né, da didática, né, quando a gente estuda pedagogia, vai estudar Comênios, Rousseau. Ele foi aluno de quem? De Pestalozzi, né? Então, quando ele traz, né, isso para a gente, olha, como que o homem vai conhecer e como que a gente vai construir o nosso, vamos colocar assim, o nosso caminho, não importa em qual área que eu esteja, eu mesma vou construir isso tudo. Né? Ou seja, nós somos, né? Ou seja, o outro nos ajuda, mas eu estou, né? Eu mesmo vou formar este conhecimento. Por exemplo, na casa espírita, vamos dar um exemplo moderno, vamos colocar assim, né? Como que eu vou aprender a ser médium, por exemplo? Eu fiz a escolinha, eu fiz os 2 anos de ED ali, depois eu fiz 1 ano de teoria mediúnica, né? Quando a Kardec colocou, começa pela teoria, depois vai para a prática. Quando eu estou na prática e eu estou me construindo como médium, vamos colocar as palavras de Comênios aqui, né, Rousseau, Pestalozzi, por exemplo, apesar de eu ter ali um instrutor, né, eu vou estar o quê? Eu vou estar me construindo como médium. Essa experiência é minha, que vai ser diferente da experiência do Oswaldo, que vai ser diferente da experiência da Brenda ou do Newton, ou de qualquer um de nós aqui. Cada um vai ter uma experiência diferente, apesar que a gente tem que chegar mais ou menos no mesmo objetivo, prático, né? Mas a experiência vai ser diferenciada, vai ser individualizada.
A mesma forma, né, no sentido da moral, né, como cada um, apesar de estarmos mais ou menos, somos espíritos em evolução, mas cada um aqui é diferente do outro, cada um aqui tem um desafio, um programa a ser seguido de forma individual, ou seja, mais ou menos isso. Né? Então, não é todas as almas são iguais, estão aqui para perseguir o mesmo caminho. Sim, mas cada uma de forma pedagogicamente diferente. Então, podemos dizer que o Espiritismo é também uma pedagogia, porém, uma pedagogia do Espírito. Agora, o Espiritismo é uma revelação? Fala muito nessa palavra, né? Vai ter lá no fórum, aí eu quero ouvir de vocês, né? É a pergunta. Lembrando que não tem nem sim, nem não, nem certo, nem errado, tá? Tem agora, né, para a gente pensar e pesquisar. O Espiritismo é uma revelação? Já vimos os 3 aspectos. E ele, enquanto revelação, o que é uma revelação? Né? Lembrando que aqui no sentido teológico, né, quando ele fala Cristo foi uma revelação. Quem mais foi revelação de Cristo? Moisés, né? Agora, será que o Espiritismo é uma revelação? Muitos, né, se dizem que sim, outros já debatem com essa expressão. Então, vamos colocar ali no fórum para a gente discutir, tá certo? Então, afinal, né, depois de tudo isso que a gente viu, o que é realmente o Espiritismo, né? O que, depois de tudo, né, já pensando, né, fizemos várias perguntas e questionamentos somente no preâmbulo aqui, né? Então, o Espiritismo é uma ciência, esse primeiro aspecto que ele apresentou para nós, que observa esses fenômenos mediúnicos, que orienta como a gente trabalhar com eles, é uma filosofia aberta, democrática, onde todos têm acesso, está mais preocupada em nos provocar essa reflexão para nossa, né, para que a gente possa aprender do que dar uma resposta pronta, e no seu aspecto, né, esse aspecto que tanta gente trabalhou, né, ele também como a gente colocou, apesar de não ter esse aspecto de dogmas, é uma crença. A gente pode dizer que a gente pode ter o centro espírita, certo, a gente tem uma casa espiritual ali, uma casa onde toda a gente se encontra, assim como fosse entrar para uma igreja? Sim, porque é um lugar onde a gente vai viver a nossa espiritualidade. Então, ele tem um aspecto, sim, religioso. Não podemos colocar isso de lado. Só que a gente tem que repensar sempre, né, e sermos fiéis a esse aspecto, como o Allan Kardec desenhou e nos apresentou a religião. Né? Então, então, a gente provocar e estimular isso é muito mais importante do que a gente encarar assim, né, ele queria que a gente não vivesse esses aspectos sem a gente questionar, sem a gente entender exatamente. E ele, né, o Espiritismo vem, né, com esse compromisso de tirar, né, de trazer, de nos aproximar do mundo espírito, do mundo espiritual, de uma forma totalmente livre, né, e acessível a todos nós, né, pensando, obviamente, né, com esse compromisso de nos educar, de nos trazer um caminho, de nos instruir e também de nos consolar, desses 3 aspectos aqui em especial. Isso aqui mais ou menos só uma pincelada de tudo isso que a gente colocou até agora, né? E, infelizmente, já chegamos no nosso horário para os próximos encontros, gente, vai ser a partir do dia 23, né? Que não, na semana que vem nós não temos devido ao carnaval, né? Então, devido ao estudo, né? Como aqui não é um grupo público, né? Que a gente precisa estar ali com a casa espírita aberta, o nosso estudo a gente pode obedecer alguns feriados, tá certo? Então, na semana que vem nós não vamos ter, então vai ter bastante tempo para a gente ler. Aí já vamos adentrar o primeiro capítulo, lendo ali o primeiro diálogo, tá? Observam, tá, gente, que o diálogo eles são grandes, tá? Então a gente colocou apenas a página 41 e 52, é o mesmo do PDF ali, tá?
Tá? Então siga aquele PDF, por isso que eu falei daquela edição para a gente dar um privilégio a uma edição, para não conflitar aqui, ok? E vamos ter esses 2 encontros, olha quantas questões centrais aqui. Só dessas 10 páginas, né, aqui é uma sugestão de perguntas que a gente pode pensar e tentar encontrar no texto, tá bom? Aí vai ficando um pouquinho mais difícil, né, Oswaldo? A discussão vai ficando mais profunda, que é essa a nossa proposta. Alguma questão, pessoal? Vocês gostariam de colocar, de falar? Dúvida? Algum comentário? Tudo ok? Então, quem gostaria de fazer a nossa oração final? Já que tá tudo ok? Posso fazer, tá? Obrigada, Sueli. Por favor. Deus, nosso Pai Criador de todas as coisas, abençoe esse grupo, que possamos nos fortalecer a cada dia, para nos tornarmos pessoas melhores, nos espelhando nas lições de Jesus. Abençoe, ampare e proteja cada um de nós. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Sueli. Pessoal, uma ótima semana a todos. Ótimo Boa feriado noite, boas também. 2 semanas. Né? Boa noite a Boa todos. noite. Deus Boa Muito abençoe a obrigada pela todos. participação. Boa noite, boa noite. Até mais.